Ó, dai-me esse livro. A qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Como a leitura é um pouco extensa, nós vamos ficar sentados hoje, mas com um coração reverente, tá bom? Lucas 24, 13. Agradecer a todos que nos visitam, tem muitos rostos diferentes, muito bom ter vocês aqui, Deus abençoe. Às vezes a gente não apresenta o visitante, pede para ficar em pé, porque não quer constranger, né? Então a gente fica assim, pelo sim, pelo não, a gente não quer constranger ninguém, mas ó, eu estou anotando vocês aqui, estão vendo? Aliás, tem um visitante aqui que o nome dele é igual ao meu, se for o que eu estou pensando, que o Kleber falou que ia trazer, né? Então já te localizei, cara. Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Feche os seus olhos. Jesus, abre os nossos olhos nesta manhã. Faça-nos perceber que o Senhor está ao nosso lado. Não nos deixe perder a oportunidade de perceber o Senhor aqui nessa manhã. Que
Que o nosso coração volte a arder nesta manhã. Fala, Deus. Como diz certa canção: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens os nossos corações para morar. Habita, Senhor, por Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, a palavra de Deus tem poder para aquecer os nossos corações. Diante de dores, diante de desesperança. E pessoas que são como os discípulos a caminho de Emaús podem perder a esperança por um momento. A gente pode perder a esperança por um momento. Às vezes a jornada está cansativa. E aí a gente não consegue perceber que o nosso coração está sendo minado. A dor, ela pode se tornar um suportar terrível, sabe? E aí existem muitos tipos de dores, né? Existe dor aguda, dor crônica. Como é duro, tem pessoas que eu conheço que têm crises homéricas de enxaqueca. São dores crônicas, insuportáveis. Dor nos ossos. A irmã Carmen, semana passada, falou assim: pastor, está doendo tudo. Aí eu falei assim, 95 anos, né? Aí até brinquei com ela, falei: irmã Carmen, coloca band-aid onde dói. Aí ela falou assim: vai então, eu vou andar de band-aid. Dor nos ossos, dor nos ligamentos, dor nos órgãos. Mas tem uma dor que é difícil o remédio curar, irmãos. É a dor da alma. Depressão, ansiedade. A alma desses discípulos está sofrendo, porque o mestre morreu. E a dor se manifestou em decepção, frustração, angústia. Quantas pessoas feridas com igreja, com pastores, com líderes. Dor de alma. Feridos por causa do casamento, frustrado. Feridos por causa dos filhos. Dor de alma. Eu quero falar com você sobre essa jornada da dor que pode se transformar em um coração aquecido, nesse fervor, a caminho de Emaús. E a minha oração tem sido essa semana, para que Deus aqueça o seu coração. Em primeiro lugar, irmãos, o que a dor faz? Vamos falar bastante da dor. Primeiro, a dor afasta os discípulos de Jerusalém. Eles vão embora. No versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. 10 quilômetros é uma volta. Se você sair daqui da Cursino, neste ponto, e der uma volta no Botânico, vindo pela Água Funda e parar exatamente onde você começou, vai dar mais ou menos 10 quilômetros. Só para você ter uma ideia do quanto eles caminharam. Dá 1 hora, 1h20, dependendo da sua passada. Então eles caminharam aí, frustrados. Esses 2 discípulos saíram de Jerusalém no primeiro dia da semana. Eu particularmente penso que eles não deveriam ter saído de Jerusalém. Jerusalém é o início de tudo, irmãos. Jerusalém é o início de tudo. Então é difícil permanecer agora, depois que Jesus morre, né? Foi a Páscoa, uma Páscoa típica. Uma Páscoa diferente de tudo que eles já vivenciaram. Eles estão se ausentando de Jerusalém. Antes, importante lembrar que antes da ida de Jesus para Jerusalém, no seu diálogo com seus discípulos, aliás, Jesus ali na região, ali no Getsêmani, aliás, Jesus vai falar: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Eles estão dispersos agora, diante da dor profunda, diante da frustrada expectativa. É comum que muitos se dispersem, não quero mais ir para a igreja.
Não quero mais ter relacionamento com pessoas. Não quero mais estar perto de ninguém. Quero sair, quero me afastar. Eles esperavam um Messias que fosse um Messias político, bélico, um Messias que iria libertá-los da dominação imperialista dos romanos. Eles esperavam que era pela força das armas ou pelos poderes sobrenaturais de Jesus, um Messias poderoso, vencendo homens na força dos homens. Mas aí não, pelo contrário, esse Messias é pego pelas autoridades. Esse Messias se entrega aos romanos. Esse Messias é crucificado, sem mesmo antes de ter começado uma guerrilha, sem antes mesmo ter começado uma batalha, uma revolta popular. Por que ele não fez isso? Era a oportunidade. Todas as esperanças deles estavam depositadas nesse Messias. Mas aí o vexame é muito grande, né? Ele enganou todo mundo. Na festa mais importante para os judeus, o líder deles é crucificado. Então cada um vai procurar o seu caminho. Estão frustrados, a dor os afasta. E é uma caminhada, é uma jornada de questionamentos. Irmãos, quantas pessoas no nosso meio estão assim, aflitas? Você vem para o culto, você sente Deus, você chora, mas você volta para a sua semana cheio de questionamentos. A jornada, muitos têm vivido uma jornada longa de crise, de frustração. E muitas vezes não consegue admitir que essa dor, essa frustração, em última instância, é com Deus. A dor pode nos afastar da nossa Jerusalém. Mas, para mim, a segunda verdade é mais dolorosa. A dor os impede de reconhecer a Jesus. Versículo 14. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O coração está tomado de dor. Se o coração está tomado de dor, eles conversando a respeito de tudo, não havia outro assunto. Tudo que havia acontecido naquela semana em relação a Jesus, aquela frustração, aquela decepção. O que eles têm em mente? Vamos fazer uma retrospectiva. Segunda-feira, Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e a multidão clamava: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Como é que eles estão se sentindo? É agora, ele vai tomar o trono, ele está montado no jumentinho, e a multidão reconhece que ele é o Senhor. Olha, imagina, se coloca no lugar dos discípulos, imagina a cena, Jesus entrando em Jerusalém, sendo ovacionado. Jesus é o Messias. Na terça-feira, ele chega lá no templo e ele derruba todas aquelas coisas dos cambistas. Ele fala: vocês estão fazendo a casa de meu pai uma casa de covis, de ladrões. Essa casa será chamada casa de oração. E aí eles estão... Ele é o cara. Ele entrou montado no jumentinho, todo mundo celebra. E olha, ele está fazendo a revolução. Ele está fazendo a revolução. Gente, uma limpeza, é avivamento. Na quarta e na quinta, ele ensina as pessoas. Ele frustra a tentativa dos religiosos de desacreditá-lo, de dizer: não, ele não é o Messias. Pelo contrário, Jesus vira o jogo, Jesus humilha, por meio de silêncio. Como não pensar que ele é o Messias? Como não celebrar? Mas aí, irmãos, na noite de quinta-feira para sexta, vem o choque. Foi preso. Você viu? Jesus foi preso.
Mas ele não entrou montado no jumentinho, a galera não celebrou, ele não fez lá uma revolução, uma limpeza religiosa dentro do templo, ele não acabou de vencer pelo argumento, com as verdades absolutas, os fariseus. Como assim Jesus foi preso? Que história é essa? Irmãos, inimaginável, devastador. Colocar as esperanças nele, agora ele vai ser executado. Não tem mais nada o que falar na caminhada, não tem mais o que relatar. Eles estão falando para Jesus o que aconteceu com Jesus. Decepção grande, nada mais ocupa o coração. E não é assim, quando alguém vai buscar você para um conselho, até você mesmo, quando vai buscar aconselhamento, a gente está falando, meu irmão, olha para Jesus, meu irmão, olha o que Jesus está fazendo, olha, o Senhor está nessa, olha, não, o Senhor me frustrou, não, olha a crise, a dor é muito maior do que enxergar a presença. Os olhos estão cegos, eles têm olhos, mas não veem. E surpreendentemente Jesus caminha ao lado deles, caminha com eles, mas eles não percebem, porque a dor é maior. Quantos de nós com crise existencial e teológica? Porque a gente está falando para você, ora, confia em Deus, mas a dor é maior, a frustração é maior. Esperança de que ele havia de redimir Israel, um Messias morto não tinha lugar no pensamento deles. Como assim? Decepção, perplexidade. Henry Nouwen, um padre holandês, escreveu livros espetaculares. Ele diz o seguinte: podemos estar cercados pela presença de Deus e ainda assim viver como se nós estivéssemos sozinhos. Qual é o estado do seu coração hoje? O texto diz que eles, em algum momento, no versículo 17, então lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E é interessante essa expressão na sequência: e eles pararam entristecidos. A dor os paralisa, as pernas sentem o peso da tristeza, não tem ânimo para caminhar mais. A tristeza é tão grande que eles param de caminhar. A angústia, a tristeza, a perplexidade pode te paralisar. Paralisa, não quer fazer nada, não quer andar, não quer caminhar. A dor pode impedir a gente de conhecer Jesus. Quando o nosso coração está tomado de dor, irmãos, os nossos olhos ficam cegados, nossas pernas paralisam, a jornada fica mais longa. Mas aí, no versículo 18 diz: porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E aí ele pergunta: do que se trata? É interessante Jesus fazer a pergunta, porque me lembra muito de Elias na caverna. O que fazes aqui, Elias? Terapia, né? A famosa terapia. Fala o que você está sentindo, mostra a sua realidade, fala a dor. A pergunta toca a ferida. A solidão, irmãos, mais profunda é quando a gente sente que ninguém entende a gente. Mas eu quero dizer para você algo nessa manhã: o Senhor te ouve. Fala que eu te escuto, né? Universal os caras foram espertos, né? Fala que eu te escuto. O que fazes aqui, Elias? Jesus pergunta para eles: do que se trata? Fala o que você está sentindo, põe para fora. Eles são humanos, irmãos, nós somos humanos, precisamos ser ouvidos quando estamos com dor, precisamos expor o que a gente está sentindo, crises, angústias. É preciso externar a dor, é preciso revelar o sofrimento. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. Coloca para fora o que está pesado. Quantas pessoas deixam de experimentar a cura porque fala: eu não falo da minha vida para ninguém. E aí vai afundando na depressão, vai afundando na dor. É minha personalidade, eu sou assim mesmo, eu não falo, eu não gosto de falar. Meu irmão, Deus fala para Elias falar, Jesus fala para Cleópas falar. Põe para fora a dor.
E eles falam: esperávamos que fosse ele, esperávamos que Deus fizesse algo, esperávamos que Deus interviesse, esperávamos que algo acontecesse. Aí me lembra muito de Provérbios 13:12: esperança adiada faz adoecer o coração. Expectativas frustradas de um emprego, expectativas frustradas de uma faculdade, de um dinheiro que contávamos que chegaria, a cura, o milagre. Aqui está a razão porque os discípulos estão machucados. A circunstância minou a fé. Como é que está a tua fé nessa manhã? Diante das circunstâncias. Aí vem a segunda, um quarto aspecto que também é interessante pensar na dor. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos. De fato, alguns dos nossos foram no túmulo, verificaram com exatidão que as mulheres disseram, mas não o viram. Você percebe, meu irmão? As mulheres falaram: nós vimos ele, nós vimos anjos. Quando a gente está mal, sabe o que acontece? A dor suprime a alegria e a fé. Essa semana, minha esposa, ela colocou o DIU, 40 dias atrás. Aí o cidadão, o senhor lá, no procedimento, pinçou o colo do útero dela. Ela, contrário dos discípulos de Emaús, ela quase viu Jesus, de tanta dor. E ela passou 40 dias. E aí eu falei: vou viajar. E essa mulher, aí começou a ter contrações na sexta-feira, na quinta-feira, contrações, porque o organismo queria expulsar esse negócio. Aí peguei à noite, ela foi ali no São Camilo, pegamos, aí fomos lá na Zona Norte. Falei: vamos procurar um hospital especializado, um ginecologista, para... Minha filha, você vai remover esse negócio. Aí ela foi, removeu. No dia seguinte, a alegria voltou. Porque a dor tira a alegria. Meu irmão, tua mulher na TPM, entenda, a dor tira a alegria. É verdade ou não é, irmãs? Por que você está nervosa? Por que você está assim? Meu filho, é a dor tira a alegria. Giovana, quando está na TPM, ela fica... A dor tira a alegria. Giovana é alegre. Dá para saber quando ela não está feliz. Rapidamente, primeira coisa que eu pergunto: está na TPM? Quando a dor da alma está grande, a gente não tem alegria. A gente vem para o culto, a gente não tem alegria. É tristeza, somente tristeza. E a fé vai embora. Como é que Deus está nesse negócio? Ele nos enganou. Essas mulheres, elas estão tendo visões, tem alguma coisa errada. Ninguém viu. Mas aí, irmãos, assim como Deus com Elias, Jesus com esses caras. Versículo 25. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. E aí no 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. No versículo 32, e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? A gente está fazendo uma série sobre um povo de um livro só, a importância da palavra de Deus. Jesus começa a repreender, e Jesus começa a explicar que o Messias precisava sofrer. Moisés, segundo a tradição, Moisés escreveu a Torá. Possivelmente, imagino eu, Jesus começa explicando o proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15, coloca para nós, João. Jesus começa a explicar para eles aqui, imagino eu, a partir daí. Gênesis 3,15.
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui estava falando, Deus estava falando do Messias. Por causa do pecado, o homem quebrou sua relação com Deus, e Deus agora em Cristo está reconciliando o homem por meio do Cordeiro vivo que foi morto, mas ressuscitou. Mas ele ainda não sabia que Jesus, não entendia que Jesus estava ressuscitado. E então eles falam da arca, já imagino eu, irmãos, aqui, Jesus falando da arca, que Jesus, como a verdadeira arca na qual nós, pecadores, entramos e navegamos com segurança até as águas do juízo divino, que Ele é o Cordeiro que foi substituído, assim como Deus proveu o Cordeiro para Abraão, que os cordeiros pascais retratam o sacrifício final, que Ele é o maná, o pão vivo que desceu do céu. E no dia da expiação, onde Ele é retratado tanto como sacrifício no altar, como um bode expiatório que leva os pecados, Ele é a rocha que dá água ao povo no deserto. O profeta de quem Moisés descreveu que era maior do que ele era o Messias, odiado sem causa, no Salmo 69:4, de que na profecia de Daniel das 70 semanas, ele previu o dia exato da sua entrada triunfal, que Jesus teria explicado certamente, meus irmãos, da ressurreição, que diz que o meu santo não verá, o seu corpo não verá corrupção. E sabe qual é a verdade? E quando a gente está tomado por dor, por questionamentos, só tem um lugar que você pode encontrar alento, esperança, resposta, e que o teu coração encontra descanso, é ancorado na palavra viva de Deus. É nessa palavra viva. Ele lhes explicava as Escrituras. Que jornada! Com Jesus ao lado, mas com o coração entristecido, chegando no destino. Jesus fala: vou seguir viagem, vou parar, vocês vão ficar aí, eu vou embora. E eles falam: não, Senhor, já se faz tarde, fica um pouquinho mais com a gente. E sabe o que ele faz? Ele pega o pão, ele parte o pão, e os olhos dele se abrem. Corpo de Cristo partido em favor de vós. Ele não quis ser lembrado como um rei numa foto sobre um cavalo com uma espada em riste, como fez Napoleão e tantos homens são retratados. Ele não quis ser lembrado como um homem poderoso. Não, ele quis ser lembrado pela sua morte, ao partir o pão, como o seu corpo partido. Sabe o que faz a dor encontrar vida, cura? É a dor maior do Deus encarnado que sofreu no meu e no teu lugar. Não há dor maior que a dor dele, que suportou todo o pecado da humanidade. Esse Jesus está vivo. Quando ele partiu o pão, o coração deles está ardendo pela palavra, mas eles não estão discernindo, a dor não deixa enxergar. Ao partir o pão, ao lembrar do sacrifício de Cristo, meus irmãos, eles encontram esperança, eles encontram um coração curado. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, aleluia. O coração deles arde novamente. Como é que está o teu coração hoje? Como é que está a tua fé? A palavra está aqui, ó. É ela que faz aquecer de novo.
Pastor, eu não tenho tido esperança. Está aqui a palavra viva de Jesus. Essa palavra é palavra de esperança. Aqui está a verdade. A verdade de que Jesus pode curar toda a dor. Posso dizer algo a você nessa manhã. Pode ser que a situação não vá mudar. Pode ser que ainda vai enfrentar pressão. Pode ser que os dias ainda vão ser, as noites ainda vão ser longas. Mas nós clamamos por misericórdia. Confiamos na graça. Vivemos debaixo de uma viva esperança. E a nossa esperança, se é nessa terra que esperamos algo, miserável homem que somos, nossa esperança é o céu. Quem vai para o céu aqui, irmãos? Lá toda dor, todo sofrimento, toda lágrima vai ser enxugada, vai terminar. Sabe qual é o grande desafio para o crente do século 21, para mim? Um dos grandes desafios é ele entender que a vida cristã não é de momentos. A vida cristã é uma jornada. Como diz Eugene Peterson, a vida cristã é um discipulado em se parecer com Jesus, uma longa jornada de obediência numa mesma direção, em que você não vai ter Deus simplesmente para Ele mudar as situações, mas você vai se juntar a Ele, ao que Ele quer te ensinar nas situações. É uma longa jornada de obediência numa mesma direção. Alguns ficaram pelo caminho. Eu quero me encontrar com você lá no céu. Quem quer morar no céu? A dor está grande? Se encha da palavra nessa manhã.